Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria convidá-los a abrirmos juntos a nossa Bíblia no livro profético de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente apenas 2 versículos 2 e 3, mas nós vamos percorrer todo o capítulo 1 à medida que nós entregarmos a palavra. Amém? Todos acharam? Alguns estão procurando. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Capítulo 1, versículos 2 e 3. 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém, Jesus. Vou ler outra vez. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Querido Deus e Pai, dizemos amém às orações já feitas e clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, que tudo aquilo que se levantar para tentar roubar essa palavra, nós já repreendemos em nome de Jesus Cristo. Rogamos a Ti, Senhor, que essa palavra desça à profundidade do nosso coração e que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, nesses dias, nós temos trazido à igreja uma série de mensagens dos livros dos profetas menores, chamados de profetas menores. E nesse mesmo livro, nós trouxemos algumas outras mensagens. Curiosamente, nós começamos pelo final. E hoje eu queria chamar a atenção dos amados para a necessidade de nós estarmos no centro absoluto da vontade de Deus. Mesmo que o centro dessa vontade não seja para nós confortável, não seja para nós interessante do ponto de vista humano. Então eu quero dizer a você hoje, se Ele quer nos enviar a Nínive, não vamos para Tarsis. Amém? Amém. Então, queridos, desejo do meu coração é ministrar essa palavra de obediência ao Senhor. Obediência esta que nem sempre é uma coisa fácil. E nós ouvimos dos lábios do apóstolo João que os mandamentos do Senhor não são penosos. Embora muitas vezes determinadas ordens de Deus nos pareça a nós, humanos, na nossa limitação,
como sendo algo estranho. Às vezes soa estranha a ordem de Deus, mas quando o Senhor ordena, o Senhor deseja que nós cumpramos aquilo que Ele manda. Então essa pequena profecia de 4 capítulos retrata tanto a misericórdia do Deus gracioso que pode alcançar o pior pecador, quanto a postura resistente de um seu profeta em obedecer às suas ordens. Jonas, que ao mesmo tempo conhecia a misericórdia e a graça do Senhor, queria julgamento de Deus sobre aquele povo, queria que aquele julgamento prevalecesse sobre os inimigos, em detrimento da própria graça do Senhor. O livro começa e termina com o Senhor falando com Jonas, o profeta zangado, profeta fujão. E numa certa medida, todos nós somos um pouco Jonas. Todos nós representamos um pouco Jonas. E eu queria voltar a fazer uma afirmação. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. E como eu disse no início, este lugar nem sempre é confortável para nós. A obediência requer abdicar, abrir mão da nossa própria vontade, conforto, hábitos, desejos, para que nós voltemos ao centro da vontade soberana de Deus. E eu queria dizer a você, nós vamos voltar ao centro da vontade de Deus. Amém. De um jeito ou de outro. Eu comecei propositalmente a série de mensagens pelo último capítulo, para dar a você logo a visão daquilo que Deus quer fazer. O grande problema é que não estamos dispostos a abrir mão de absolutamente nada, muito menos da nossa zona de conforto. E a dificuldade de estarmos no centro da vontade de Deus é exatamente essa. Ah, mas isso é tão bom, isso é tão confortável, isso é tão interessante, isso me dá tanto prazer, isso me dá tanta alegria. Por quanto tempo? Então, meus amados, a nossa vontade carnal parece tender a prevalecer sempre. Mas quando Deus tem um propósito e um chamado para nós, não se iluda. De um jeito ou de outro, nós voltaremos para o centro da vontade de Deus. O profeta Jonas tornou-se uma espécie de ícone dos que tentam fugir da vontade soberana e prevalecente de Deus. Sim, prevalecente, porque ninguém consegue fugir ou escapar dessa vontade. De um jeito ou de outro, o Senhor nos alcança e chama de volta ao lugar que Ele reservou para nós. E Ele não faz substituição. Amém? Amém. Muito bem. Melhor que seja, antes de enfrentarmos a voragem do mar, ou irmos parar no ventre escuro de um grande peixe, tenha esse peixe o nome que tiver. E muitas vezes esse peixe ele vem na forma de depressões profundas. Ele vem na forma de desempregos, de enfermidades graves, de circunstâncias adversas, de relacionamentos conflituosos ou outras coisas semelhantes. E muitas vezes tudo isso poderia ser evitado se nós obedecêssemos. Obedecer é sempre melhor que sacrificar. E eu queria chamar a sua atenção para a experiência de Jonas, para aquilo que essa experiência ensina. Eu direi pelo menos 3 verdades do texto e eu queria compartilhar com a igreja. Primeira verdade, nós encontramos no versículo 1 e 2. Quando Deus dá uma ordem, Ele tem pressa que ela seja cumprida. Versículo 1 e 2 dizem o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive
e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vou ler o 3 também, outra vez. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vocês ouviram? Longe da presença do Senhor. Queridos, ordem de Deus expressa na sua palavra não se discute, cumpre-se. Ordem de Deus não se racionaliza, mesmo que pareça ilógica do ponto de vista humanista, do ponto de vista emocional. Seja qualquer que for o ponto de vista, ordem de Deus não se discute, cumpre-se. E quando nós damos um passo de fé no cumprimento dessa ordem, mesmo que ela nos pareça absurda, uma realidade espiritual ela é criada. Mas esse mar não vai se abrir, esse rio não vai se abrir até que a gente dê um passo de fé na direção daquilo que foi ordenado para nós. Amém? Amém. A palavra do Senhor está cheia de ordenanças que parecem mesmo absurdas, mas se Ele ordenou, façamos, em nome de Jesus. A segunda verdade que o texto chama a minha atenção, e eu estou insistindo demais com o versículo 3, vou ler outra vez. Não adianta tentar fugir de Deus. Mais uma vez eu vou ler. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas não quis obedecer, fugiu de Deus. Mas eu queria fazer hoje, como eu fiz na quinta-feira passada, uma pequena defesa do profeta Jonas, já que ele é tão parecido conosco. Jonas, ele era filho de Amitai, um sacerdote do Senhor. E ele conhecia a malignidade dos ninivitas. Segundo alguns autores, alguns estudiosos da palavra, quando esse povo tão cruel, tão maligno, ele entrava numa cidade de Israel, a primeira coisa que ele fazia era destruir o profeta e o sacerdote, porque ele interrompia a comunicação com o Senhor. E é interessante que, do ponto de vista humano, quando nós analisamos a situação, Jonas tinha suas razões. Você tem as suas razões. Humanamente falando, a gente analisando todos os prós e os contras da situação, Jonas tinha as suas razões. Ele não podia imaginar, ele não podia admitir que ele fosse um instrumento de Deus para que aquele povo, ele conhecia a misericórdia de Deus, ele não podia admitir que ele fosse um instrumento de Deus para que a graça descesse sobre aquele povo tão cruel. Apesar da malícia ter subido à presença de Deus, Jonas conhecia a graça e a misericórdia. Então, queridos, na concepção dele, aquele povo não merecia uma chance. Ele desejava no íntimo que Deus o exterminasse. A saída para o profeta fujão era Tarsis, que representa as nossas rotas de fuga. E eu queria chamar a sua atenção demais no dia de hoje. A oração que foi feita pelo presbítero, a oração que foi feita pelo pastor, é que nós sejamos profundamente ministrados no dia de hoje a respeito das nossas rotas de fuga. Deus está levantando um povo sobre a terra
para que seja canal da multiforme graça de Deus. Nós estamos vivendo os dias maus sobre a terra, mencionados pelo apóstolo Paulo. E nunca foi tão necessário que o povo de Deus se prepare, que o povo de Deus esteja a postos para fazer aquilo que tem sido ordenado pelo Senhor. Mesmo que essas ordens nos pareçam absurdas, mesmo que o lugar onde Deus deseja que estejamos seja algo desconfortável para nós, mas quando o Senhor Ele nos dá uma ordem, é preciso que nós a cumpramos em nome de Jesus. Nós temos prezado demais os nossos comodismos, a nossa zona de conforto. E quando eu escuto muitas coisas, muitas histórias a respeito disso, eu me lembro desse homem de Deus, que precisou passar por um momento tão dramático para que voltasse ao centro da vontade do Senhor. E eu me lembrei que essa semana eu contei um caso que me aconteceu, contando essa história ao meu neto de 3 anos e meio, Davi. E ao ouvir a história com muita atenção, e ele pede sempre muitos detalhes, ele disse: vó, por que Jonas não queria ir para Nínive? Respondi: porque os ninivitas eram maus. E ele disse: por que Jonas não queria ir para Nínive e queria ir para Tarsis? Eu disse: porque os ninivitas eram maus. E ele aí olhou para mim e disse: e os tarsicitas eram bons? Ele já criou um adjetivo, que eu não sei se é o verdadeiro, mas enfim. Eu disse: não, os tarsicitas eram também maus, mas o Senhor não mandou Jonas para Tarsis, mandou Jonas para Nínive. E tudo que o Senhor deseja é que nós o obedeçamos. Esse é o grande ponto, esse é o grande X da questão. Não importa qual é a sua Nínive, se o Senhor mandou para lá, vá em nome de Jesus. Logo nesse primeiro capítulo, nós aprendemos lições preciosas sobre graça e obediência ao Senhor. A terceira verdade, nós encontramos dos versículos 4 a 16, desobediência nos leva a porões e nos faz dormir covardemente. O nosso pecado, ele é desmascarado. Versículos 4 até o 16 diz o seguinte: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei
porque por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Vou ler o 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas, a experiência de Jonas tornou-se um sinal lá na frente do que aconteceria com o Senhor, depois de morto e sepultado por 3 dias e 3 noites. Mas eu não queria entrar nessa questão hoje. Eu queria chamar a atenção dos amados para o fato de que, de repente, essa grande tempestade que se levantou na nossa vida, nas nossas vidas, pode ser um sinal de que o Senhor deseja que voltemos ao centro da vontade soberana de Deus, em nome de Jesus. Então, queridos, os marinheiros entenderam que aquela tempestade tinha uma causa. Aqueles marinheiros não faziam parte do povo da aliança. Aqueles marinheiros não tinham experiência com o Deus de Israel, mas ainda assim discerniram que havia alguém ali que era a causa de tudo aquilo. Então, meus amados, aqueles homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios, fazendo-lhe votos. Quem sabe se essa tempestade que temos enfrentado não é causada pelas nossas desobediências. Isso é um tempo de reflexão. Eu queria que a mensagem de hoje, muitas pessoas faltaram, é um feriadão, mas eu creio que se o Senhor nos trouxe aqui hoje é porque Ele deseja falar com cada um de nós. Que nós possamos meditar nessa palavra, que nós possamos pedir que o Santo Espírito continue ministrando à medida que nós saímos daqui, atravessamos aquela porta e voltamos para os nossos lares. Senhor, o que é que o Senhor deseja de mim? Senhor, o que é que o Senhor deseja de nós? Senhor, o que é que o Senhor deseja da minha família? Senhor, o que é que o Senhor deseja da minha profissão, do meu casamento, da minha vida? O que é que o Senhor deseja de mim, Senhor? Eis-me aqui. Me reconduz ao centro absoluto da tua vontade. E mais uma vez eu digo, como nós parecemos com Jonas em nossas posturas tão engessadas em relação àquilo que teimosamente insistimos em fazer. E quando se trata dos pecadores à nossa volta, então, nós estávamos conversando sobre isso há pouco. Muitas vezes o muito conhecimento faz com que a gente perca o amor por aqueles que estão lá fora. E nós discutimos doutrina e nós nos preocupamos exageradamente com determinadas posições e nós esquecemos de amar aquele que está lá fora. A minha nora me contava uma história muito interessante. Ela tem um tio, esse homem extremamente católico, um homem que tem um coração muito generoso, que tem acudido muitas pessoas, e de repente ele estava se despedindo dela, antes dela vir para cá, e passou um cidadão que virou-lhe as costas e nem sequer um cumprimento ele fez. E aquele homem compartilhou com minha nora, dizendo o seguinte: aquele que vai ali era um grande amigo, alguém que passou por momentos de extrema dificuldade,
nós o recebemos, nós estendemos a mão e hoje ele se converteu ao Evangelho e não fala mais comigo. Que coisa séria, né? E a gente tem insistido demais nesse lugar para que as nossas mensagens sejam muito mais mensagens experienciais com o Senhor, mensagens de vida lá fora, do que mesmo mensagens faladas. Aqui dentro nós pregamos a palavra, mas que lá fora nós vivamos esse Evangelho, de modo que aqueles que estão lá fora percebam que houve uma mudança profunda em nós. Pregar com palavras é fácil demais, mas estenda a mão, acuda, escute, abrace, em nome de Jesus. Nós queremos graça para nós, mas julgamento, pedimos fogo do céu, como os filhos de Boanerges fizeram em Samaria, para os pecadores. Clamemos por eles, oremos. O Senhor é Deus soberano, Ele pode fazer todas as coisas. Não há impossíveis para o nosso Deus em todas as suas promessas. E o Senhor é aquele que pode salvar o pior pecador. Quando Jonas volta ao centro da vontade de Deus, toda Nínive se arrepende. Pelo menos nos dias do profeta Jonas. O nosso criticismo aflora em explosões de fúria. Sabemos tudo o que tem que ser feito pelos outros, mas nunca fazemos. Você sabe como é que chama isso? Hipocrisia. E ainda espiritualizamos a nossa ira com desculpas piedosas em relação à malignidade dos outros. Que tal ao sentar diante da TV, ao ver as atrocidades que têm acontecido, a gente parar e orar, clamar. Muitas vezes nós olhamos os noticiários, ficamos com vontade de matar todo mundo que está ali. Será que isso tem agradado o Senhor? Misericórdia de nós. Esquecemos que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esquecemos que fomos chamados para glorificar o Senhor, sobretudo como canais da sua multiforme graça, com a qual Ele mesmo nos abençoou, apesar de nós. Não podemos perder de vista quem fomos e o que o Senhor fez por nós, apesar de nós. Quem mais foi perdoado deve amar mais. Se nós entendêssemos a profundidade, a largura, o tamanho, o comprimento da graça de Deus, nós andávamos de joelhos, porque um dia o Senhor nos alcançou. E não foi por meritocracias humanas, não foi por obras da nossa parte, foi porque Ele é um Deus gracioso. E aprove a Ele, na sua soberania, nos alcançar. Queridos, o tamanho do perdão que recebemos é a medida exata da graça que devemos dispensar ao nosso semelhante. Amém? Amém. A nossa desobediência ao chamado afeta não só nós, mas a todos aqueles que estão à nossa volta. Jonas estava dormindo no navio, no porão do navio, bem quietinho, não estava incomodando ninguém. Mas aí eu volto para o meu neto Davi. Na história tem uma parte que ele ama, que aí eu digo a ele, Jonas estava bem quietinho, achando que tinha fugido de Deus. Aí o Senhor olhou para ele e disse, espera aí, bichinho. Espera aí, bichinho, que você já vai ver uma coisa. E o Senhor manda a tempestade. Né? Então a história tem que ter o peraí, bichinho. Esse aqui foi a parte mais importante. Né? E às vezes nós estamos dormindo covardemente, nós estamos dentro da nossa zona de conforto. Aí o Senhor diz, espera aí, bichinho, que você vai ver o que é que vai acontecer. Manda uma tempestade.
Depois da tempestade, manda um grande peixe. E aí eu dou uma enfeitada na história para poder ele entender melhor. Eu disse, olha, no interior do peixe estava escuro, estava fedorento e estava melequento. Só podia ser assim. E ali dentro ele começa a orar e ele começa a clamar pelo Senhor. Senhor, me tira daqui, isso aqui está fedorento, isso aqui está ruim. Eu vou sair daqui e prometo ao Senhor que vou fazer a sua vontade. E o Senhor disse, tá bom, Jonas, vou confiar em você. Estou contando a história da Bíblia. Está na Bíblia não, assim. E aí o Senhor mandou Jonas vomitá-lo na praia. O peixe vomitou Jonas na praia. E ele ainda perguntou, vovó, e ele foi pregar a palavra fedorenta? Eu disse, não, ele parou, tomou um banho e foi pregar a palavra do Senhor. Amém? Então, queridos, o Senhor, de um jeito ou de outro, entra com providência para que voltemos ao centro da sua vontade soberana. Ninguém foge do seu comissionamento. Jonas tolamente tomou a direção contrária àquela ordem dada pelo Senhor. Foi achado por ele. Desobediência custa caro. Às vezes precisamos enfrentar uma tormenta, indo parar no ventre de um grande peixe, onde lidamos com a solidão, com o medo, para que voltemos à consciência e, vomitados, cheguemos ao centro da vontade soberana de Deus. Quando Deus escolhe, Ele não faz substituição. E eu queria só concluir com uma pergunta. E quanto a você, indo para Tarsis, que tal voltar para Nínive? Queria que você fechasse seus olhos, que eu queria orar por você.